Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Senhor Jesus. Ó, nós abrimos o nosso coração, Senhor. Te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, tudo que se acumulou em nós nesse dia, tudo que ofendeu a Tua santidade em nós, tudo que possa nos atrapalhar de ouvir a Sua voz. Senhor Jesus, oh, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Que o Senhor nos lave com Teu sangue precioso. Senhor Jesus, oh, nos dá um ouvido de eruditos para ouvir a Sua palavra. Coração simples, Senhor, coração arrependido. Queremos estar cheios de reverência, de amor pela Sua palavra. Nos ajuda nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, abençoa cada irmão e cada irmã que está nessa reunião. Senhor, usa essa palavra para nos curar, Senhor, para nos libertar de nós mesmos. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui hoje. Senhor, nós estamos abertos para Te ouvir, Senhor. Não esconda nada de nós. Senhor, pode falar, pode nos expor. O que nós queremos é ser curados por Ti, Senhor, libertos de nós mesmos. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Bom é estarmos aqui, né, irmãos? Amém. Os irmãos lembram? Hoje acho que nós não temos aqui o título, mas o nome da mensagem é O Caminho da Cruz. Vamos proclamar isso aí para o nosso velho homem, né? O caminho da cruz. Ó Senhor Jesus. Poucos irmãos falaram, os irmãos estão com medo aí estão com medo da palavra, irmãos? Vamos proclamar juntos? O caminho da cruz. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar forte para nós. Senhor Jesus. Então nós vamos começar já entrando na palavra da cruz. Mateus capítulo 16. Os irmãos podem, por favor, abrir comigo. Que o Senhor possa falar forte ao nosso coração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Nas mensagens anteriores, né? Quem não estava aqui, nós ouvimos falar sobre o início do capítulo 16. E nós vimos que no livro de Mateus, o capítulo 16 foi uma grande virada. Que o Senhor Jesus, Ele, antes do capítulo 16, Ele fez muitos milagres. Ele curou pessoas, Ele ressuscitou mortos, Ele abriu os olhos dos cegos. Todo aquele que procurava o Senhor estendia a sua mão e fazia uma obra na vida daquela pessoa. Ele resolvia o problema daquelas pessoas. Mas quando ele chega no capítulo 16, o Senhor dá uma visão e mostra que a nossa salvação não é só para resolver os nossos problemas pessoais. Deus quer nos salvar, Deus tem nos salvado, vai salvar muitos ainda, como nós louvamos, né? Nós estamos abertos para ser usados por Deus para pregar o Evangelho. E todas essas pessoas que estão sendo salvas, o Senhor quer ajuntá-las e edificá-las como a sua igreja. Então, irmãos, a nossa vida é uma vida cheia de sentido. Nós fomos salvos e escolhidos antes da fundação do mundo para a edificação da igreja. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Você não se tornou um cristão só para falar que é cristão e que é salvo. Não. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Ó Senhor Jesus. E essa salvação, irmãos, ela precisa de duas revelações essenciais na vida daquele que crê no Senhor. A primeira revelação está no capítulo 16, no versículo 14, né? Que o Senhor perguntou para os discípulos, no versículo 13, o que as pessoas diziam que era o Senhor. Como o Senhor curava, fazia milagres, profetizava. Então o mundo, os judeus, os religiosos da época, não tinha tanta clareza de quem era Jesus. Aí ele perguntou para os seus discípulos, né? Capítulo 16, versículo 13. Vamos juntos? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos:
quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: um diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então agora o Senhor Jesus, ele não estava preocupado com o que o mundo falava dele, o que a religião dizia dele, mas o Senhor estava preocupado em dar uma revelação para os seus discípulos. Irmãos, Deus hoje, nessa noite, Ele quer que a nossa mente seja renovada e a gente não preocupe com tanta coisa lá fora mais. Ele quer falar pessoalmente para mim e para você quem Ele é. Ele quer tirar nossas dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas hoje. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Aí o Senhor perguntou para eles, apertou eles ali, né? Como a gente brinca falando, me apertou sem abraçar. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou para eles, irmãos, no versículo 13, no final do 13, Jesus fala assim: olha, quem diz o povo seu filho do homem? Vocês leram isso aí? Quem diz o povo seu filho do homem? E a revelação que o Pai deu para Pedro foi: respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus, irmãos, quando estava no seu ministério terreno, ele era conhecido como Filho do Homem. Claro, em letra maiúscula, porque ele era o homem, era Deus que se encarnou, que se tornou um homem, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Então ele era Deus, mas ele se esvaziou e se tornou homem. Então quando ele andava aqui na terra curando, fazendo os milagres, ele era conhecido como Filho do Homem. E ele fez tudo como Filho do Homem. Mas para saber, para mudar a sua vida mesmo, para mudar a minha vida, não basta conhecer Jesus como Filho do Homem, como aquele que cura, que resolve o problema. Por isso eles precisavam de uma revelação, não da letra, mas uma revelação vindo do alto. Então Jesus, no versículo 17, fala assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem revelou para os discípulos que Jesus não era apenas Filho do Homem, não era apenas um homem, um profeta, mas ele era muito mais do que um profeta. Ele era muito mais do que João Batista, do que Elias, do que todos que precederam a ele. Ele era, na verdade, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem revelou foi o Pai que estava no céu. Então, irmãos, isso aqui nós precisamos aprender uma lição e também ter uma experiência pessoal com o Senhor. Não queira convencer ninguém que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É só aquele que a misericórdia de Deus alcança e revela para ele. Deus vai nos usar para pregar o Evangelho, mas quem convence o pecador não sou eu, não é você. O máximo que você vai conseguir é ganhar uma discussão e convencer uma pessoa, mas converter é só Deus. Então não fica brigando com Deus às vezes por causa dos nossos filhos, alguns que não estão seguindo o Senhor. Não lute com o Senhor, com aquela pessoa que você está tentando pregar o Evangelho, ela não está aceitando, mas ore por ela. Peça ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia dela, porque quem revela o Filho de Deus é só o próprio Deus. Jesus, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o grande mistério do Pai. E quem revela o mistério é o próprio Pai. Então, por um lado, irmãos, eu não sei a sua experiência com o Senhor. Quem é o Senhor para você? Às vezes você está buscando o Senhor só para resolver o problema da sua vida, do seu casamento, do seu emprego, do seu salário, da doença que você está passando por ela, da enfermidade, das lutas. Às vezes você está buscando o Senhor só para resolver o seu problema. Quando Ele resolver o seu problema, você vai fazer igual a maioria fez. Vão abandonar o Senhor. Você vai ficar em casa feliz e alegre porque Jesus resolveu os seus problemas. E pronto. Sou salvo, meu problema está resolvido.
a minha esposa não estava me amando, passou a me amar, eu não conseguia perdoar a minha esposa, eu consegui perdoar, meu casamento foi restaurado, minha vida financeira foi restaurada, a minha doença eu fui curado. E aí? Você teve a revelação só do Jesus que cura, é o Filho do homem que cura. Mas quando nós somos, a revelação vem para nós, irmãos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, ela significa comissionado, ungido. Quando você vê na sua experiência, você e Deus, que Jesus que te salvou é ungido, Ele tem uma comissão. E quando você foi salvo, você foi introduzido para dentro do corpo de Cristo, e você também foi ungido, e quem te ungiu é Deus. Lá em 1 Coríntios 2, não é isso? Quando nós fomos salvos, fomos introduzidos no corpo de Cristo, e agora não só você segue o Senhor para resolver seu problema, mas agora o ungido que habita em você te ungiu, e você agora entende que você foi salvo também para uma comissão. Então quando você tem a revelação que Jesus é o Cristo, e também é o Filho do Deus vivo. Por que Ele é o Filho do Deus vivo? Porque Ele é Deus, irmãos. Quando Jesus falou nos evangelhos que Ele era Deus, eles queriam matar o Senhor, porque isso era uma heresia para o judeu falar que era Filho de Deus. Ele era Deus. Filipenses capítulo 2, não é isso? Nós não vamos ler porque não dá tempo. Jesus, Ele se humilhou, Ele desceu da sua glória e foi reconhecido em figura humana. Ele sendo Deus, Ele se esvaziou, e esvaziou até a morte, e morte de cruz. Então o próprio Deus se fez homem. Então nós temos que ter esses dois itens da revelação da pessoa de Jesus. Primeiro, o Senhor Jesus é Deus. Segundo, Ele é o Deus comissionado para fazer uma obra nessa terra, e eu fui incluído nela. Que obra é essa, irmãos? Vamos ver que obra é essa? Aí o Senhor continua revelando para eles. Também eu te digo que tu és Pedro, pedra. Pedro, você não é um ser humano qualquer. Você ganhou uma revelação, e eu vou te dar uma revelação tremenda. Você é uma pedra, e sobre essa rocha, que é a revelação que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós ganhamos uma grande revelação. Você entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você creu em Jesus, o único mediador. Você ganhou a vida de Deus. Ele não é o único Filho de Deus, mas Ele é o primogênito. Não é isso que a Bíblia diz? Ele era o unigênito do Pai, mas depois que Ele veio, morreu, ressuscitou, e você e eu cremos nele, muitos creram nele, Ele agora se tornou primogênito, o primeiro Filho de Deus. Por que primogênito? Porque agora todo aquele que crê nele ganhou o poder de também se tornar filho de Deus. Então eu e você, quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Você sabia que você pode declarar isso pela fé? Eu sou um filho de Deus. Não só Jesus é filho de Deus, mas o fato de eu ter crido nele, eu ganhei a vida de Deus, eu nasci de novo, e eu agora sou filho de Deus. Vamos declarar para o inimigo de Deus, vamos declarar para nós mesmos, para o principado, que nós somos filhos de Deus. Vamos declarar com alegria, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus. Aleluia. Irmãos, eu sou e você é filho de Deus. E como filhos de Deus, nós ganhamos uma vida. E Jesus está revelando para Pedro aqui, olha, você é uma pedra que vive. Lá em 2 Pedro 2 fala, né? Nós somos pedras vivas. E agora o Senhor fez uma promessa, irmãos. A promessa é: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Eis aqui o sentido da nossa vida, irmãos. Deus quer usar você e a mim para fazer parte da edificação da igreja. Mas quem vai edificar essa igreja? É o próprio Senhor. Não é isso que está escrito aí? Edificarei a minha igreja. Quem vai edificar a igreja não é o homem, é o próprio Senhor. E se você é um membro do corpo de Cristo, se você é uma pedra que vive,
e está nas mãos do Senhor, se prepare, Deus vai edificar a sua vida. Isso é bom demais, irmãos. Isso é a maior promessa que nós temos. Eu edificarei a minha igreja. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Eu vou edificar a sua casa, eu vou edificar o seu casamento, eu vou edificar você no seu trabalho, porque eu preciso de você como uma pedra viva para edificar a minha igreja. Ó Senhor Jesus, que promessa maravilhosa, hein? Aí de tanta revelação, né? Parece que será que os discípulos aqui entenderam, irmãos? Vocês acham que Pedro e os demais apóstolos aqui entenderam o que Jesus estava falando? Olha o que está escrito no versículo 21 em diante. Vamos ler junto aí, ó. Versículo 21. Jesus deu a revelação e agora ele vai dar o caminho dessa revelação se tornar realidade nessa terra. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ó Senhor Jesus. Os irmãos entenderam o que está escrito aí? O Senhor deu a revelação para eles, eles entenderam no intelecto deles. Pedro ganhou até uma revelação direto do Pai, mas agora o próprio Senhor Jesus começa a falar para eles assim: agora eu vou falar para vocês o que tem que ocorrer na minha vida, Jesus, o Filho do Homem, para que eu, como Cristo, Filho do Deus vivo, possa gerar e edificar a minha igreja. Então Jesus falou para eles, acompanhe comigo aí, irmãos, olha, algumas coisas o Senhor falou que ia acontecer com eles. Olha, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar para os discípulos, olha só, era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, que são os religiosos da época, né, os judeus, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso aqui, irmãos, eu não vou ler, que não dá tempo hoje, mas várias passagens o Senhor fala isso para eles. Mas no finalzinho ele fala assim: ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esse era o processo que o nosso Senhor teve que passar para gerar a igreja. Sofrer muitas coisas, sofrer muito, nós sabemos quanto o Senhor sofreu. Ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Pedro, 22, vamos junto aí? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha só, irmãos. Aí Pedro, agora é Pedro, né? Pedro, o mesmo que teve a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o mesmo que junto com os discípulos escutou Jesus falando que ele tinha, para gerar a igreja, ele tinha que ser morto, ele tinha que sofrer muito, ser perseguido pela religião, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro chamou ele à parte, irmãos, sabe quando você quer falar uma coisa que ninguém pode ouvir para alguma pessoa? Pedro chamou ele à parte, para os 11 não ouvirem, chamou ele à parte e começou a reprovar o Senhor. Pedro, isso não pode acontecer. Jesus, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. O Senhor não pode aceitar. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o próprio Deus. Como que o Senhor vai passar por sofrimento, ser humilhado? Como que o Senhor vai deixar cuspir na cara do Senhor, bater na coroa, te chicotear? Como carregar uma cruz, etc. Então, não. Isso não pode acontecer com o Senhor. Tenha compaixão de ti. Pense um pouquinho no Senhor. Preserve a sua vida. Não aceite passar por isso. Vai ser feliz, Jesus. Você já é Deus. Para que isso? Não faça isso. Pedro reprovou o Senhor, irmãos. Aí, a resposta de Jesus parece que, dura, né?
23. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro não estava possesso, irmãos. Pedro não estava possesso, mas Pedro estava cogitando, pensando nas coisas dos homens, planejando uma vida confortável. Eu sim quero servir a Deus, mas eu não quero sofrer. Eu sim quero viver a vida da igreja, pregar o evangelho, mas eu não quero ter restrição. Eu quero ter conforto, e tudo que o mundo puder me dar eu quero ter, ser honrado, ter glória. Mas Jesus virou para ele e falou: arreda, Satanás. Senhor Jesus, isso aqui é para provar para nós, irmãos, que o nosso homem natural, o nosso velho homem, até o nosso bom homem, ele não coopera com Deus. Mas como diz a Bíblia aqui, nós nos tornamos uma pedra de tropeço. Veja a contradição. No versículo 18, o Senhor revelou para Pedro que ele era uma pedra viva para edificação. Mas Pedro, no seu homem natural, ele é um com Satanás. E ele, em vez de ser pedra para edificação, ele se tornou uma pedra de tropeço. Isso é para mostrar para nós, irmãos, que é muito, como que eu falo? É muito fácil você passar de um lado para o outro. Nós cremos em Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, e nós cremos que nós vamos fazer parte da edificação da igreja. Mas quando Deus toma você para edificar a sua vida, para você ser útil na vida da igreja, é muito fácil você reclamar e falar: isso eu não aceito, isso não, do meu ego eu não abro mão, eu sou crente mas não sou bobo. Não é assim que vai ser. Não aceito isso na minha vida. Quem manda aqui sou eu. E aí, sabe quem que é isso aí? É o seu ego, é o seu eu, é o seu orgulho, é a sua mente que cogita, que pensa, que planeja as coisas dos homens. Você não está possesso nessa hora, mas você está unido a Satanás. É o que está escrito aqui. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque você não pensa, não planeja, não busca, não quer as coisas de Deus, e sim você quer as coisas dos homens. Você só quer ter vantagem, benefício, conforto. Você quer ser honrado, você quer receber aplauso, mas tomar a cruz você não quer. Então o Senhor abriu o véu para eles. 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor Jesus. Vamos ler de novo com fé, irmãos? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor Jesus. Se tiver alguém nessa reunião que quer seguir o Senhor Jesus, tem que tomar uma decisão, irmãos. Você tem que tomar uma decisão hoje, nessa noite. A decisão é: negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga o Senhor. Se você negar a você mesmo e não tomar a cruz, vai durar pouco. Eu já fiz isso, não funciona. Divana me fez raiva um dia. Eu neguei a mim mesmo e falei: vou ter paciência. Eu amo a minha esposa, eu vou ter paciência. Mas chegou uma hora que eu estourei. Acontece com vocês ou não? Agora eu vou conseguir. Eu vou ter paciência, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou ter paciência com meu filho, com a minha esposa, eu vou ter paciência com as pessoas que trabalham comigo. Eu vou conseguir. Mas chega uma hora que seu ego manifesta. Irmão, se nós não formos libertados, não tem jeito. Se eu quero de fato seguir o Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo e tomar a cruz.
Depois que eu negar a mim mesmo, meu ego levantou, eu vou xingar, eu vou brigar. Ah, Tivânia, agora ela vai ver. Peguei. Agora eu achei a falha dela. Aquele dia ela me lavou todo, mas hoje eu vejo o que ela fez, gente. É hoje. E aí, irmãos, na hora que eu vou levantar, eu nego, tomo a cruz. Aí o Senhor fala: agora você vai me seguir. O Senhor amou a igreja de tal maneira, né, que a si mesmo se entregou por ela. Aí o Senhor fala assim: Niltinho, você tem que amar a Edivânia de tal maneira. Mas essa maneira não dá, Senhor. É de tal maneira. Que maneira? É a maneira que ela está precisando ser amada. Não negue a si mesmo. Mas, Senhor, mas como que eu vou tomar essa cruz? Edivânia é minha cruz? Não, Edivânia não é sua cruz. A pergunta para os irmãos é o seguinte, irmãos. Eu já perguntei isso para o Senhor algumas vezes. A cruz não é para te fazer sofrer. A cruz é para fazer com você o que fez com o Senhor Jesus. O que a cruz fez com o Senhor Jesus? Hein? Vocês estão com medo de falar, irmãos? Matou o Senhor. Ela crucificou o Senhor. Ele foi pregado na cruz. E aí morreu na cruz. Então a cruz não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é a falta do dinheiro, não é o governo do Brasil, etc. Nem a enfermidade que você está passando por ela. A cruz é algo espiritual, que quando você volta para o Senhor, ela opera na sua vida. E ela mata o seu velho homem. Ela mata o seu eu, o seu ego. Aleluia! Quer ver que delícia, irmão, ser morto? Tem nada melhor do que ser morto. Vocês já ouviram essa palavra? Não, né? Oh Senhor, Gálatas 2,19. Gálatas 2,19. Olha o que está escrito aí, Gálatas 2,19. Senhor Jesus, capítulo 2 de Gálatas, o versículo 19. Nós vamos ler a partir do final dele, né? Gálatas 2,19. Quando você aceita, por meio do Espírito, Deus aplicar a cruz na sua vida, acontece um milagre. Em toda a área da nossa vida acontece um milagre. Olha aí, Gálatas 2,19, né? O início do versículo fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ponto. Os irmãos acharam aí? Estou crucificado com Cristo. Vamos ler de novo? Estou crucificado com Cristo. Quando esse milagre acontece na sua vida pela fé, o 20 se torna a sua história, a sua experiência. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, quando você e eu tomamos a cruz pela fé e cremos na cruz, e deixamos a cruz operar em nós, essa realidade espiritual, isso é um fato espiritual, irmãos. A cruz é um fato espiritual, que ocorreu com Jesus há mais de 2000 anos atrás, né? Antes de desenvolver esse versículo, eu vou mostrar para os irmãos o fato espiritual. O fato espiritual está em Romanos 6. Vamos falar um pouquinho do que é ser crucificado. Romanos 6. Nós vamos voltar em Gálatas aí, tá? Pode guardar ele aí, pode guardar. Romanos 6. Olha que riqueza que está escrito em Romanos 6, né? Isso é um fato espiritual. A cruz de Cristo se tornou um novo começo, né? Para todo aquele que crê. Romanos 6, versículo 4 diz assim, ó. Vamos ler o 3, ó. Acharam aí já Romanos 6? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o 6 aí para não deixar dúvida. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos, quando Jesus estava naquela cruz, e no dia que você creu, na sua experiência pessoal, um dia você creu em Jesus, foi batizado, naquela hora o seu velho homem foi crucificado com Cristo. O fato espiritual há 2000 anos atrás se tornou a sua realidade de vida quando você creu. Deu para entender? Há 2000 anos atrás ocorreu esse fato, marcou a história da humanidade, zeraram até o calendário. Até quem não crê em Jesus fica embaraçado com isso. Foi tanto impacto, irmãos, a morte de Cristo, o impacto foi tão grande na história humana, que o calendário foi zerado, começou a contar de novo. Nós já estamos no final do 6º milênio, mas o nosso calendário, nós estamos em 2022, né? Teve um erro aí, a gente sabe, de alguns anos, mas enfim, zerou, é um marco, é algo histórico e real. Mas ali mas tinha um fato espiritual ali, que quando Jesus foi levado na cruz, os pecados do mundo inteiro, até de quem ia nascer ainda, foram lançados sobre ele. Então quando Jesus foi para a cruz, eu e você fomos incluídos naquela cruz. Mas no dia que eu criei em Jesus e fui batizado, eu fui unido com ele na morte, na semelhança da sua morte. E o 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Todo mundo aqui sabe o que é o velho homem, né? Velho homem é o seu ego, é o seu orgulho, é a sua soberba, é a sua ira, é a sua raiva, é os desejos pecaminosos que você tem. Tudo esse pacote é a loucura, tudo de ruim que tem dentro de você, que você sente, é a opressão, é a depressão, é a doença. Tudo isso se resume numa palavra: velho homem. Melhor ficar livre dele, né? Ó Senhor Jesus, é muita coisa ruim. Tem um lugar na Bíblia que lista, né? Tudo que ele tem. Não vamos ler não, que deixa quieto, né? Mas aqui fala, irmãos, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Isso é uma boa nova ou não é? Isso é uma boa notícia, irmãos. Tudo de ruim que você sente e tem em você, na sua carne, foi crucificado com Cristo. Aleluia! Acabou com o velho homem. Se você virar a página da sua Bíblia e cair no capítulo 8, fala que a cruz de Cristo também, ela fez outro item, ela venceu outro item. Qual que foi? O versículo 3 fala assim: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A cruz de Cristo, quando ele foi levado à morte, ele também tratou com a palavra que chama o pecado. A natureza pecaminosa, que dá força para o velho homem, que dá energia para o velho homem, foi tratada na cruz também. E agora tem uma pessoa que eu adoro ler esse versículo, que eu amo esse versículo, irmãos. Esse versículo já me libertou logo no início da minha conversão. Olha que versículo maravilhoso, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Esse aqui nós temos que ler ele com muita fé e alegria, e anunciar para uma pessoa que tem medo de você e eu ganhar a revelação do que nós vamos ler aqui, porque ele perde todo o poder que ele pode ter na sua vida. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Nunca mais eu senti medo na minha vida depois que eu ganhei a revelação desse versículo, porque é um fato espiritual, mas tem que tornar a nossa realidade. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14. Acharam aí? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia! Irmãos, a cruz de Cristo venceu o velho homem, matou o velho homem, matou o corpo do pecado, o pecado perdeu a sua força, matou o próprio diabo. A cruz, ela tratou com esses itens, irmãos. Isso é um fato espiritual. Isso ocorreu. O diabo, o pecado e seu velho homem. Tudo está na cruz. Tudo está lá, sepultado na cruz, morto na cruz.
inclusive o seu orgulho, o seu ego, as suas fraquezas, tudo está lá na cruz. Por que então que o sentimento às vezes de raiva, de ódio, de angústia aparece na sua vida? Por quê? Vamos voltar para Romanos 6. Porque o fato espiritual nem sempre é a sua e a minha experiência. O desafio nosso agora, irmãos, é o fato espiritual se tornar a experiência da minha vida e da sua vida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu devia ter uns 6 meses que eu tinha convertido e não conseguia dormir. Eu não dormia, já contei para os irmãos umas 1000 vezes. Aí um irmão me ensinou que eu podia dormir, não precisava ter medo, não precisava ter angústia, não precisava ter insônia, porque aquele que foi na cruz venceu o próprio Satanás, venceu aquele que tem o poder da morte. Então eu podia dormir como um bebê recém-nascido depois de amamentar, muito tranquilo eu podia dormir. Por quê? Porque tinha um Deus cuidando de mim, um Deus que ressuscitou, que já estava em mim. Então, irmão, nós vamos aprender a desfrutar esse fato espiritual. Só que eu não sabia tomar posse dele. É isso que eu queria passar para os irmãos. Olha que gostoso isso aqui, olha. Nós já lemos. O 4 fala assim, né? Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Olha só, irmãos, o que está escrito aqui. Aqui fala que a glória do Pai ressuscitou Jesus de entre os mortos, e que a glória do Pai, a presença do Pai, o poder do Pai que ressuscitou Jesus entre os mortos, pode também me fazer andar em novidade de vida. Eu estou vivo, aí a angústia vem, aí a fraqueza vem, aí o pecado se levanta, mas eu fui unido na morte de Cristo. Então, como Cristo morreu e foi ressuscitado, eu também posso ser unido na ressurreição de Cristo. E a minha vida, irmãos, passa a ser uma vida em novidade de vida. Imagina você ter um viver em novidade de vida. É vida, mais vida e mais vida. Mas não é essa vida humana não, é vida divina. Pensa, irmãos, a angústia começou a chegar, aí você volta para o Espírito, você aprende a pôr sua mente no Espírito, aí a novidade de vida vem igual a ressurreição. Que alegria, que gostoso, que paz. Olha aqui o Romanos versículo 8 ainda, olha. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. E no capítulo 8, irmãos, que nós já lemos, o versículo 2 fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse Cristo ressurreto se tornou uma lei, que a Bíblia chama de lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Isso tem que ser gravado no nosso coração, irmãos. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, essa lei do Espírito da vida está em você. E quando você coloca sua mente no Espírito, olha o que acontece com você, olha. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha que riqueza, irmãos. Quando você aprende a colocar sua mente, inclinar sua mente para o Espírito, a sua mente é renovada e você passa a desfrutar das coisas do Espírito. E os irmãos lembram qual que é os frutos do Espírito? Os irmãos sabem de cor, não sabem? Gálatas 5, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, bondade, fidelidade, mansidão. Puxa, irmão, só coisa boa. Quando eu coloco a minha mente no Espírito, ela é renovada, eu começo a provar isso no meu casamento, no meu trabalho, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho.
Ou seja, todo dia a minha vida tem novidade de vida. Mas quando a minha mente é igual a de Pedro, naquela experiência dele, começa a inclinar minha mente na carne, olha o versículo 7, por isso a mente, o pendor, a inclinação na carne é inimizade contra Deus. Olha só, irmãos, quando você está no seu ego, você sabia que você é o inimigo número 1 de Deus? É isso que está escrito aqui, traduzindo é isso. Quando eu vivo no meu ego, no meu orgulho, quero impor a minha opinião, a fortaleza da minha mente, eu me torno inimigo de Deus. Quando eu tomo a cruz e aprendo a usar o Espírito, versículo 6, porque a minha mente, o meu pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Puxa, não tem dinheiro no mundo, irmãos, que compra paz, que compra vida. Só Deus pode dar vida e paz. E se você converteu genuinamente, quando você fala assim, olha, Senhor Jesus, com fé, quando você declara no seu coração com fé, Jesus é o Senhor da minha vida, quando você declara isso com fé, Deus te enche de vida e de paz. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, irmãos, uma mente renovada, uma mente no Espírito, ela consegue experimentar o que é espiritual. Você vai conseguir tocar no que a fé traz para a sua vida. Você passa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Irmãos, a vontade de Deus é capaz de alimentar a sua alma. Irmãos, a carne é fácil alimentar a carne. O corpo físico, você bate um pratinho de comida, não precisa nem de comer o tanto que Cláudio come. Muito menos você fica satisfeito, irmão. Muito menos. Por muito menos. Toma um cafezinho, você já consegue vir para a reunião, não é assim? Mas alimentar a alma, irmãos, é o grande desafio da humanidade, é alimentar a alma. Sabe por que tem guerra? Por causa da fome e do poder. É por isso, irmãos. Por que tem pobre, tem rico? Ganância, poder. Porque Satanás é o príncipe desse mundo, governa essa terra e ele consegue governar aqueles que andam na carne, aqueles que andam na vontade da sua carne, dos seus pensamentos. A alma é insaciável, mas tem um que pode alimentar e satisfazer a nossa alma, é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, quando eu crio no Senhor, eu ganhei vida e paz. Quando eu estou na tribulação e volto para o Senhor, eu tenho vida e paz. Quando eu enfrento a doença e volto para o Senhor, eu tenho vida e paz. Isso, irmãos, que Deus quer nos ensinar, para que a igreja seja edificada. Não é só resolver o seu problema, mas é te libertar do problema que é você, o seu ego, o meu ego. O problema não são os problemas que nós vivemos, irmãos. O problema é o nosso ego, é o nosso orgulho. Nós somos o problema. Por isso só tem um caminho para mim e para você ser salvo, ser liberto e ser útil na obra de Deus: cruz. A cruz de Cristo, irmão, é a maior libertação desse universo. Imagina alguém te xingar, você não ficar ofendido, hein? É uma libertação, irmãos. O que te faz sofrer é o seu ego. A gente sofre por causa do ego, porque se o seu ego estiver na cruz, você vai amar quem te persegue, você vai dar a outra face para quem te bater, você vai amar, você vai compadecer. Oh Senhor Jesus, Deus quer nos convencer disso, irmãos, que viver no Espírito é a maior libertação do universo. É muito gostoso, irmãos. Viver no Espírito é vida e paz. Ó Senhor Jesus. Acho que está na hora de encerrar. Deixa eu ver até onde que a sinopse, que eu acho que ela foi embora já. Eu estou devendo os irmãos Gálatas 2,19, né? Eu falei que a gente ia voltar lá. Então lá é tão desfrutável. A edificação da igreja, irmãos, ela acontece aqui, ó. Quando você e eu estamos experienciando Gálatas 2,
19. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Gálatas 2,19, né? Aqui, irmãos, está a maneira de viver isso. Ele falou, no finalzinho falou: estou crucificado com Cristo. Nós cremos, aleluia. Estou crucificado com Cristo. Quando eu vivo essa realidade, irmãos, o milagre do 20 vem. Vem para dentro da minha casa, vem para a edificação da igreja, me liberta de tudo. Por quê? Já que eu estou crucificado, quem está crucificado está morto. Os irmãos concordam comigo? Estou crucificado com Cristo. Vamos falar de novo pela fé, irmãos. Estou crucificado com Cristo. Se você está crucificado e se você crê nisso, logo já não é você que está nessa reunião. Não é você que está aqui sentado ouvindo essa palavra e lendo a Bíblia. Quem está aqui? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo está aqui em mim hoje, irmãos. Cristo vive em mim. Porque eu estou morto. Então eu sou um morto vivo? Não, eu estou vivo em Cristo. Cristo vive em mim. Meu ego, meu orgulho, minhas fraquezas estão crucificados com Cristo. Cristo ressurgiu, logo já não sou eu quem vive. Já não sou eu que estou casado com a Edivânia. Já não sou eu que estou ali tentando administrar uma loja. Já não sou eu que estou aqui compartilhando com os irmãos. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne. Opa, vamos descer? Muito lindo falar essa frase. Mas vamos descer para a terra, irmãos. E o viver humano, esse viver na carne aqui, está falando assim: Cristo vive em mim, mas esse viver que eu tenho na carne aqui, ó, na hora que eu vou lidar com esposa, com filho, com funcionário, com colega de trabalho, com salário bom ou ruim, com situações dentro de casa, na vida da igreja servindo, quem está servindo as crianças, o irmão que está lá no frio, na segurança, esse viver que eu tenho agora na carne, esse viver humano, como fazer o fato espiritual da crucificação do velho homem ser verdade na minha vida? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Quando, irmãos, nós aplicamos pela fé e negamos a nós mesmos, invocamos o Senhor, isso é tomar a cruz, irmãos. Quando você está no Espírito, sabe o que acontece com você? Você vive pela fé. Porque o Geraldo vai fazer raiva na Raquel, não é, Raquel? Pouca, né? Eu sei que é pouca. Mas Raquel vai estar vivendo pela fé. Lá no Bucafé, uma faz raiva na outra, não é não, Sandra? Um xinga o outro, um chama a atenção do outro. Tem cliente bem-humorado, mal-humorado, não é assim? Eu vivo isso, irmãos. Eu trabalho no comércio, é assim. Tem cliente que você chega e você quer até dar um presente para ele, mas tem cliente que chega, você fala: meu Deus do céu, que presente é esse que eu ganhei hoje? Irmãos, mas se eu estou crucificado com Cristo, e pela fé nesse viver humano, puxa, irmãos, eu deixo Cristo viver em mim. Irmãos, isso é uma libertação maravilhosa, irmãos. Puxa, como eu já provei dessa libertação em muitas áreas da minha vida, irmãos. É tão gostoso estar liberto. Às vezes eu vejo a pessoa sofrendo assim do meu lado, e eu vejo que ela está sofrendo porque ela não aprendeu esse segredinho. A pessoa fez raiva nela e ela ficou com raiva, está dando bobeira. Não é ela que está com raiva, é o velho homem dela. E o velho homem dela já está morto, mas ela está insistindo em carregar um defunto com ela. Ela gosta do defunto dela. Ela não quer abrir mão do defunto, que Jesus já crucificou esse negócio. Já matou esse velho homem. Esse ego, esse orgulho, esse negócio que te faz mal, essa angústia. Tudo isso está na cruz, irmãos. E quando eu creio no Senhor, eu estou livre disso. Ah, mas eu não estou conseguindo, irmão. Eu tentei. Irmão, vai ajoelhar, vai orar, vai alimentar da palavra, que Cristo vai viver em você. Irmãos, isso é verdade, irmãos, isso é real. Oh, Senhor Jesus. Teve irmão que já chegou para mim, mas falou: irmão, eu vou separar, não estou aguentando não. Estou aguentando. E quando ele me conta a história, se eu estiver no velho homem, ele me conta a história, eu falei: irmão, tá certo, racha fora que o negócio está ruim mesmo. Mas se eu estou no novo homem e consigo mostrar para ele que no novo homem a casa dele vai estar cheia de paz, cheia de amor, cheia de perdão.
cheio, irmãos, esse casal vai ser edificado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser convencidos nessa noite. Só uma coisa, o encargo dessa mensagem é o seguinte: Senhor, me convence que eu tenho que viver na cruz, que quando o meu velho homem está na cruz, o Senhor vive em mim. Irmãos, e é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso viver em Cristo, onde reina paz, alegria, justiça, perdão, amor, do que você querer enfrentar sua vida em você mesmo. É muito sofrimento em vão, irmãos. Isso era um ponto, da mensagem, não vai dar tempo, que todo o sofrimento que passamos é porque nós estamos carregando esse velho homem. Mas não fica desanimado não. Se o Senhor permitir vocês virem amanhã, eu compartilho só esse pontinho, porque até nos nossos erros e no sofrimento que nós causamos, Deus usa, irmãos. Deus usa até isso para nos fazer aprender a viver liberto no velho homem. E um dia o Senhor vai falar para nós, servo bom, fiel e prudente, você edificou a minha igreja, você fez parte da edificação, entra no gozo do teu Senhor. Vamos compartilhar em pé aqui nos grupos. Senhor Jesus,